tema dessa aula é o lançamento oblíquo. Então, a partir do solo, eu vou lançar uma pedra a certa velocidade inicial, só que dessa vez formando um ângulo θ com a direção horizontal. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma trajetória descrita pelo corpo, que vai ser uma trajetória parabólica. Então, mais uma vez, estudar esse movimento ao longo da parábola não é uma tarefa simples. Então, de novo, vamos utilizar a ideia de Galileu. Tem um movimento complexo, eu vou estudar esse movimento como sendo o resultado de movimentos mais simples que ocorrem simultaneamente. Então, mais uma vez, vou estudar esse movimento como sendo o resultado de um movimento na direção horizontal, ok? Segundo o eixo X. Vou colocar a origem no ponto de lançamento e um movimento na direção vertical, ok? Então, o mesmo artifício usado no estudo do lançamento horizontal. Então, vamos. Na direção horizontal, vai ter alguma força atuando sobre o corpo? Não. Por que não? Porque não estamos levando em consideração o ar. Então, se for um lançamento no vácuo, então não vai existir nenhuma força atuando além da força-peso. Porém, a força-peso ela atua em qual direção? Na direção vertical. O peso do corpo puxa o corpo para o centro da Terra. Logo, na direção horizontal não tem nenhuma força atuando sobre o corpo. E se não tem nenhuma força, esse corpo não vai estar acelerado. Logo, ele vai executar um movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, qual a equação horária do movimento desse corpo na direção horizontal? A equação horária do movimento uniforme. X igual a x0 mais vxt. Agora, qual é essa velocidade aqui? Qual a velocidade desse corpo na direção x? Então, vamos ver. Inicialmente, eu lancei com a velocidade v0, que formava um ângulo θ com a direção horizontal. O que é que eu posso fazer? Eu posso decompor essa velocidade. Então, vou ter aqui v0x e v0y. Lembrando que como v0x e v0y são componentes de v, componentes ortogonais, se eu somar v0x com v0y, eu acho v0. Como eu conheço esse ângulo aqui, que é o ângulo de lançamento, o ângulo de tiro, então, quem é o seno de θ? É o cateto oposto, v0y, sobre a hipotenusa, que é v0. Ou seja, o que é esse tal de v0y? Como é que eu calculo a componente y da velocidade inicial? v0 vezes o seno do ângulo. Quem é o cosseno do ângulo θ? Cateto adjacente, v0x, sobre a hipotenusa, v0. Então, desenvolvendo, o que é v0x? v0x, que é a componente horizontal da velocidade inicial, é v0 vezes o cosseno do ângulo. Marivaldo, isso aqui vai mudar? Não. v0x vai ser sempre v0 vezes o cosseno do ângulo, que a velocidade inicial forma com a direção horizontal. v0y vai ser sempre v0 vezes o seno do ângulo, que a velocidade inicial forma com a horizontal. Então vamos arrumar essa equação. X, como eu coloquei a origem exatamente no ponto do lançamento, posição inicial, 0. Qual a velocidade na direção x? A gente já viu que na direção x não tem força resultante, não tem força atuando sobre o corpo. Então, a velocidade dele vai permanecer constante, v0x. Durante todo o trajeto, a velocidade na direção x vai ser a mesma, v0x.
Então, sendo assim, com a velocidade na direção x, v0x. T. Esta é a equação. Ou, se você preferir, x é igual a, quem é v0x? v0 vezes o cosseno de θ vezes t. Então, tanto faz. Agora, vamos analisar a direção vertical. Na direção vertical, tem força atuando sobre o corpo? Tem. A gravidade. A todo momento, quem é que vai estar atuando sobre o corpo? A força-peso, que vai puxar esse corpo para onde? Para baixo. Tem mais alguma força atuando sobre esse corpo? Não. Então, a força resultante que atua sobre esse corpo, na direção vertical, é o peso. Mas força resultante não é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton? Exatamente. E o peso não é mg? Ótimo. Então, este corpo vai estar acelerado e com aceleração que é igual a g. Que próximo da superfície da Terra a gente considera constante e aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E mais uma vez, como estamos considerando próximo à superfície da Terra a aceleração constante, então na direção vertical esse corpo vai desenvolver um movimento uniformemente variado. E daí, quais serão as nossas ferramentas na direção vertical? As equações do movimento uniformemente variado, que são y igual a y0 mais v0yt mais at ao quadrado sobre 2, colocando o y aqui para lembrar que é a direção vertical. Então vamos lá, y, ó, colocamos a origem bem no ponto do início do lançamento, então posição inicial 0, velocidade inicial na direção y, que nós sabemos que é v0 seno θ, mas vamos deixar aqui v0y. A aceleração é a aceleração da gravidade, porém, ó, perceba o seguinte, o peso puxa os corpos para baixo. Então, a aceleração da gravidade aponta para baixo. E nós adotamos o sentido positivo, ó, sendo para onde? Para cima. Então, ó, como g aponta para baixo, g vai ser negativo. Então, vamos ficar com y igual a v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Que a gente já pode notar aí, ó, que trata-se, ó, da equação do lançamento vertical. Pô, Marivaldo, então no lançamento horizontal, verticalmente o corpo descreve uma queda livre. No lançamento oblíquo, verticalmente, o corpo descreve um lançamento vertical. Resumindo, se eu sei queda livre, isso facilita a minha vida com o lançamento horizontal. Se eu sei lançamento vertical, isso facilita a minha vida no caso do lançamento oblíquo. Vamos às demais equações. Então, Vy é igual a V0y mais AT. Então, o que é que vai mudar? Vy, V0y, que eu sei que é V0 vezes o seno do ângulo, menos GT. Então, esta é a equação que me dá a velocidade na direção y em qualquer instante. E temos também a equação de Torricelli. Então, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, mais 2a ΔY. Que vamos ficar com Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, menos 2g ΔY. Agora vamos explorar um pouco mais aqui esse movimento. Ó, primeiro, Marivaldo, se eu quiser alguma informação na horizontal, são essas equações que eu vou utilizar? Não, direção horizontal, eu tenho que um movimento retilíneo uniforme. Esta é a equação aqui que é a minha ferramenta. Sim, eu quero saber quanto o corpo andou horizontalmente, desde o lançamento até o ponto que ele atingiu o solo. Isso é o que nós chamamos de alcance. Como é que eu acho? Corresponde à direção horizontal esta equação para encontrar o alcance. Marivaldo, eu lembro que no lançamento vertical, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é 0. Opa, cuidado, vá com calma. Na direção vertical, temos um lançamento vertical.
Ou seja, quem é zero nesse caso? A componente y da velocidade. Ou seja, o corpo parou de subir na altura máxima, Vy é zero. Porém, Vx é zero? Não. Ao longo do eixo x, ou seja, na direção horizontal, lembra, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, qual a velocidade do corpo na altura máxima? V0x. Como em todo e qualquer ponto, na direção x, a velocidade é V0x. Sendo assim, se for perguntado qual a velocidade mínima atingida por esse corpo ao longo da trajetória, isso ocorre na altura máxima. Qual é a velocidade? V0x. Marivaldo, e se eu quiser a velocidade num instante qualquer? Eu sei que, seja lá qual for o instante, na direção x a velocidade vai ser V0x. Na direção y eu posso achar, utilizando a equação horária da velocidade, eu posso achar Vy. E aí, uma vez que eu tenho V0x e Vy, eu posso encontrar a velocidade. Como eu tenho as componentes dessa velocidade, para achar a velocidade fica fácil. V ao quadrado, V0x ao quadrado, mais Vy ao quadrado. Então vamos brincar um pouco com essas coisas. Meu questionamento é o seguinte: eu vou lançar um corpo obliquamente com uma certa velocidade V0. Qual é o ângulo que vai me dar o alcance máximo? Então vamos ver? Então primeiro, quanto tempo esse corpo vai permanecer no ar? Eu sei que Vy é igual a V0y menos gt. E sei que na altura máxima Vy é zero, ok? Na altura máxima ele para de subir. Então, zero é igual a V0y é V0 seno do ângulo de lançamento, menos gt. Sendo assim, quanto tempo o corpo vai gastar até chegar à altura máxima? Ou seja, qual o tempo de subida? Vamos arrumar isso aqui. Gt é V0 seno de θ. Ou seja, o tempo de subida, V0 seno de θ sobre g. Então, esse é o tempo que o corpo vai gastar para subir. Lembrando que na direção vertical, tudo funciona como se fosse um lançamento vertical. Então, a gente já sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, o tempo de permanência no ar, que é o tempo de voo, vai ser o dobro do tempo de subida. 2V0 seno θ sobre g. Sendo assim, para encontrar o alcance, o que é que nós vamos precisar aqui? Ir para a direção horizontal, já que o alcance está na direção horizontal. Na horizontal, a gente tem a equação x é igual a V0x vezes t. Então, como eu quero o alcance, vou ficar com V0x, V0 vezes o cosseno do ângulo. E o tempo? Qual o tempo que o corpo permanece no ar? 2 vezes V0 seno θ sobre g. Arrumando, vamos ficar com o alcance é V0 ao quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ sobre g. Marivaldo, por que você arrumou desse jeito? Porque eu conheço essa expressão. 2 vezes seno θ cosseno θ, eu sei que nada mais é que o seno de 2 vezes θ. Então, encontrei uma expressão para o alcance. Então, observe, g, aproximadamente 10. V0 é a velocidade que eu lancei. Então, quando é que o alcance é máximo? Quando o seno de 2 θ for máximo. Ah, Marivaldo, o máximo valor para o seno é 1. Ah, então quer dizer que o alcance máximo é quando o seno de 2 θ for igual a 1. Então, o alcance máximo é V0 ao quadrado sobre g. Exatamente.
Esse é o alcance máximo alcançado por um corpo lançado obliquamente com a velocidade v0. Agora, minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi: qual é o ângulo que me dá o alcance máximo? A gente viu que o alcance máximo é quando o seno de 2θ for igual a 1. Isso vai acontecer quando 2θ for igual a 90 graus. Ou seja, quando θ for igual a 45 graus. Uma vez que estamos estudando o lançamento oblíquo, esse ângulo vai estar limitado entre 0 e 90 graus, ok? Então, o alcance vai ser máximo quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. Agora que temos uma equação que me dá o alcance atingido pelo corpo no lançamento oblíquo, quero saber o seguinte: se eu lançar com um ângulo que é o complementar de θ, o que é que deve acontecer? Será que o alcance vai ser maior ou menor? Vamos ver isso aqui? Então, ao invés de lançar com o ângulo θ, eu vou lançar com o ângulo que é o complementar de θ, ou seja, 90 menos θ. Vamos substituir? Então, eu vou ficar com o alcance, v0 ao quadrado, seno de 2 vezes. Qual é o ângulo que eu vou lançar? 90 menos θ sobre g. Então, o novo alcance vai ficar v0 ao quadrado, seno de 180 menos 2θ sobre g. E Marivaldo, você já tinha comentado com a gente que o seno de 180 menos o ângulo, ele é igual ao seno do ângulo. Ou seja, você já tinha comentado com a gente que o seno de 180 menos 2θ é o seno de 2θ. Olha o que a gente concluiu. O alcance é exatamente o mesmo. Então isso quer dizer que se eu vou lançar um corpo com a velocidade de 100 metros por segundo, se eu lançar segundo o ângulo de 30 graus ou de 60 graus, o alcance vai ser o mesmo. Exatamente. Marivaldo, a trajetória vai ser a mesma parábola? Não, aí eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que o alcance é o mesmo. Mas, por exemplo, V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo. Então, se eu pego um corpo, lanço com uma certa velocidade inicial, se o ângulo for 30 graus, eu vou ter uma certa velocidade inicial na direção y. Se o ângulo for 60 graus, eu vou ter uma velocidade inicial diferente. Como a função seno de 0 a 90 ela é crescente, 60 graus, o seno vai ser maior. Sendo assim, a velocidade inicial na direção y é maior. E daí, Marivaldo? Se a velocidade inicial na direção y é maior, esse corpo ele vai atingir uma altura maior. Ou seja, repetindo, vou lançar um corpo com uma certa velocidade inicial. Ok? Vou fazer isso de duas formas. Segundo o ângulo de 30 graus, segundo o ângulo de 60 graus, mas com a mesma velocidade inicial. O que é que eu vou ter em comum? O alcance. Mas, quando eu lancei com a velocidade, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, esse corpo ele vai atingir uma altura máxima maior, pois o seno de 60 graus é maior que o seno de 30 graus. Vamos a um exemplo. Um corpo é lançado de um ponto O do solo com velocidade inicial V0, que forma com a horizontal um ângulo θ, como indica a figura. Tal que cosseno de θ é igual a 0,80 e seno de θ é igual a 0,60. Sendo V0 igual a 100 metros por segundo e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar e determine. Letra A. O instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. B. O instante em que o corpo está de volta ao solo. C. O alcance horizontal. D. A altura máxima H. E. A velocidade escalar do corpo no ponto de altura máxima. F. A velocidade escalar do corpo no instante que toca o solo. Então, vamos à resolução. Como eu tenho a velocidade inicial e eu tenho o seno e o cosseno do ângulo, posso calcular logo a componente x
da velocidade inicial, que é V0 vezes o cosseno do ângulo, ou seja, 100 vezes 0,8, que vai dar 80 metros por segundo, e a componente y da velocidade inicial, que é V0 vezes o seno de θ, ou seja, 100 vezes 0,6, que vai dar 60 metros por segundo. Ok? Na letra A, ele quer saber o tempo de subida. O que eu sei sobre a altura máxima? Eu sei que lá a velocidade na direção y é igual a zero. Ele vai parar de subir. Então, vou utilizar essa informação. Vy é igual a V0y menos gt, não é isso? E eu sei que na altura máxima, Vy é zero, ele para de subir. Então, sendo assim, 0 é igual a V0y, 60, menos g, que é 10t. Então, 10t igual a 60, tempo de subida vai ser 60 dividido por 10, 6 segundos. Como eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu já posso responder o item B. O tempo de voo é igual ao dobro do tempo de subida, ou seja, 12 segundos. Na letra C, ele pede alcance, sem problema. Eu sei que o alcance na direção horizontal. Então, basta utilizar a equação ó, que eu tenho na direção horizontal. Então, x é igual a V0x, que é 80, vezes 12, e vai dar 960 metros. Na letra D, ele quer a altura máxima, que eu posso usar a equação de Torricelli, ó, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g delta y. E eu sei que na altura máxima, Vy é zero. Então eu vou ficar com zero igual a V0y, que é 60 ao quadrado, menos 2 vezes 10 delta y. Então, 20 delta y é igual a 3.600, delta y é igual a 3.600 dividido por 20, ou seja, 180 metros. Essa é a altura máxima. Na letra E, ele quer a velocidade do corpo no ponto de altura máxima, que a gente já sabe de antemão que essa velocidade é V0x, que é igual a 80 metros por segundo. E na letra F, ele quer a velocidade do corpo no instante que atinge o solo. Eu já sei que quando atingir o solo, na direção x, ele vai atingir o solo com a velocidade de 80 metros por segundo. Já na direção y, eu posso calcular V0y menos gt. Então, Vy é V0y, que foi quanto? 60, menos 10 vezes, qual foi o tempo de voo? 12 segundos. Ah, Marivaldo, então na direção y, a velocidade vai ser menos 60 metros por segundo, igualzinho no lançamento vertical. Eu lançava o corpo com a velocidade de 60 metros por segundo, quando ele retornava com essa velocidade de 60 metros por segundo, porém com o sinal trocado, indicando ó, que ela aponta para baixo. Mas em módulo, a velocidade que eu lançava era igual à velocidade no retorno. E aqui não é diferente. Agora que eu tenho as duas componentes da velocidade que o corpo tem ao atingir o solo, eu posso encontrar a velocidade dele, uma vez que eu tenho as componentes. V ao quadrado vai ser igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, que desenvolvendo, V vai dar 100 metros por segundo. E, se você observar, corresponde à velocidade inicial de lançamento. Tá ok? Agora é bom lembrar, isso só acontece porque não estamos levando em consideração a resistência do ar. Segundo exemplo, no lançamento oblíquo de um projétil, a altura máxima é 20 metros. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é 5 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo total do movimento e o tempo de subida. B,
velocidade escalar de lançamento. C. O ângulo de tiro é expresso por uma de suas funções trigonométricas. D. O alcance do lançamento. Então vamos à resolução. Neste problema ele diz que lançou o corpo obliquamente. O corpo atingiu uma altura máxima de 20 metros e na altura máxima a velocidade dele era de 5 metros por segundo. Eu sei que na altura máxima a velocidade é quem? V0x. Então ele me deu o valor de V0x. E ele quer saber o tempo de voo, o tempo de subida. Vamos lá? Posso utilizar a equação de Torricelli. Vy² é igual a V0y² menos 2g ΔY. E eu sei que na altura máxima, Vy vale quanto? Zero. Então, 0² V0y² menos 2 vezes 10 vezes 20. V0y² é igual a 400. V0y mais ou menos a raiz de 400. Como eu quero o módulo, V0y eu já encontrei. 20 metros por segundo. Agora, de posse da velocidade inicial na direção y, eu posso encontrar o tempo de subida. Porque eu sei que Vy é igual a V0y menos gt. Como eu sei que na altura máxima Vy é zero, então eu vou ficar com 0 é igual a 20 menos 10t. Então, 10t igual a 20. Então, o tempo de subida vai ser 20 dividido por 10. Tempo de subida vai ser igual a 2 segundos. Como eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo de voo vai ser de 4 segundos, o dobro do tempo de subida. Para achar a velocidade inicial agora fica fácil, porque eu tenho V0x e V0y. Então V0² é V0x² mais V0y². V0² vai ser 5² mais 20². Então, V0² vai ser 25 mais 400. Então, V0 vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 425, que vai ser aproximadamente 20,6 metros por segundo. Para achar o ângulo θ, agora fica tranquilo, porque eu sei que V0x é V0 vezes o cosseno do ângulo. Então, o que é V0x? 5. V0 eu sei que é 20,6 aproximadamente. Então, qual o cosseno de θ? 5 dividido por 20,6. Então, o cosseno de θ vai ser aproximadamente 0,97. Então, para achar quem é θ, basta procurar uma tabela de seno e cosseno ou usar uma calculadora científica e ver qual é o ângulo que tem o cosseno 0,97. Letra D. Para achar o alcance, eu posso usar simplesmente a equação na direção horizontal. X é igual a V0x vezes t. Então agora é só substituir. X é igual a V0x, que é 5. O tempo de voo foi 4 segundos. Então x vai ser 20 metros. O alcance vai ser de 20 metros. Terceiro exemplo. Um projétil é lançado obliquamente para cima com velocidade de 100 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da velocidade vetorial do projétil 4 segundos após o lançamento. Então, agora lancei o projétil obliquamente, segundo ângulo de 60 graus, com a velocidade inicial de 100 metros por segundo. E quero saber a velocidade desse corpo após 4 segundos. Então, primeiro, na direção x, eu sei que essa velocidade não vai mudar. Ela vai ser V0x, ou seja, V0 vezes o cosseno de θ. Então, 100, o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, 50 raiz de 3 metros por segundo. Essa vai ser a componente x da velocidade no instante 4 segundos. Para achar a componente y, primeiro vamos encontrar a componente y da velocidade inicial, que é V0 vezes o seno
do ângulo. Ou seja, 100 vezes, seno de 60 é meio, 50 metros por segundo. A componente da velocidade na direção y vai ser v0y menos gt. Então, vy vai ser v0y, 50, menos 10 vezes 4. Vy vai ser 50 menos 40, Vy vai ser 10 metros por segundo. Agora que eu tenho a componente x da velocidade e a componente y da velocidade, eu posso determinar a velocidade. V ao quadrado vai ser 50 raiz de 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, V ao quadrado vai ser 2.500 vezes 3 mais 100. Ou seja, V ao quadrado vai ser 7.500 mais 100. V ao quadrado vai ser igual a 7.600. Então, V vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 7.600, que vai dar aproximadamente 87,2 metros por segundo. Quarto exemplo. Um habitante do planeta Bongo atirou uma flecha e obteve os gráficos mostrados, sendo x a distância horizontal e y a vertical. Letra A. Qual é a velocidade horizontal da flecha? B. Qual é a velocidade vertical inicial da flecha? C. Qual é o valor da aceleração da gravidade no planeta Bongo? Então vamos à resolução. Então, ele me diz que um cidadão atirou uma flecha, nesse planeta Bongo e o gráfico da posição O na direção horizontal, O no eixo X, versus o tempo é esse aqui. Que eu já sei que é uma reta. Logo, trata-se de uma função do primeiro grau. Ou seja, na direção horizontal, o movimento dele é descrito pela equação x igual a x0 mais vx vezes o tempo. E pelo gráfico, sabemos que no instante 2 segundos, a posição dele é 3. Então, com isso, podemos encontrar a velocidade na direção x, que é o que ele me pede no item A. A posição inicial dele, 0. Ok? E a posição no instante 2 segundos é igual a 3. Então, daqui eu acho que 2Vx é igual a 3. Vx é igual a 3 dividido por 2. Vx é 1,5 metro por segundo. Na letra B, ele quer a velocidade inicial na direção y. E Marivaldo vai dar trabalho. Olha o gráfico, é uma parábola. Eu vou ter que cair numa equação de segundo grau e resolver nada disso. Muito cuidado. Antes de sair fazendo conta, você tem que observar o que é que o gráfico está dando. Ele está dando a posição O na vertical versus a posição na horizontal. Ou seja, o que ele está me dando é a trajetória da flecha. Ok? E veja que essa trajetória é uma trajetória que descreve o que? Um lançamento horizontal. Observe, logo eu já sei que inicialmente ele não tinha velocidade na direção y, já que foi um lançamento horizontal. Na letra C ele quer a gravidade nesse planeta Bongo. Então vamos usar as informações que eu tenho. Eu sei que ele foi lançado horizontalmente de uma altura de 4 metros. Então, vamos usar essa informação. Então, eu sei que para o lançamento horizontal, y é igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, ele caiu de uma altura de 4 metros. Eu quero saber quem é g, mas eu sei quando ele chegou ao solo. Quando ele chegou ao solo, x era 3 metros. Ou seja, o alcance foi de 3 metros. E isso aconteceu após 2 segundos. Então, eu sei que o tempo de queda foi 2 segundos. Então, eu vou ficar com 4 é igual a 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2g. Então, g vai ser 4 dividido por 2. Ou seja, a aceleração da gravidade nesse planeta é de 2 metros por segundo ao quadrado.